1 Coríntios capítulo 11. Quero ler para você a Bíblia hoje, pode ser? Aí não dá errado, né? Que não é fácil subir esse púlpito aqui não, gente. Pensa você que eu estou tranquilo, assim, relaxado. Estou tenso foi uma semana. Mas em nome de Jesus vai dar tudo certo, né? Porque púlpito é lugar de profecia, meus irmãos. O pastor Carlos Alberto tem nos alertado sobre o perigo de usarmos o púlpito indevidamente. Transmitir mensagens de autoajuda. Transmitir falsas profecias para o povo. Ele tem falado isso direto nos encontros de pastores. Púlpito é lugar de luz e fogo. Um bispo metodista cheio do Espírito Santo, chamado Edmund Bounds, dizia o seguinte: homens mortos tiram de si mesmos sermões mortos, e sermões mortos matam. Então eu quero ser alguém que seja porta-voz do Evangelho, da graça de Deus, sim, mas da seriedade que é viver nesta graça. O apóstolo Paulo diz que nós não podemos receber a graça de Deus em vão. E muitas vezes nós estamos recebendo a graça de Deus, vivendo na graça de Deus, como se ela fosse menos do que a lei. Quando viver na graça, a responsabilidade é muito maior do que viver na lei. Se o nível de obediência na lei de Moisés era grande, na graça é maior. Porque a graça é superabundante. Se a lei era sombra, a graça é a realização. Então como é que a gente diminui? Se nós estamos vivendo no momento da era cristã de muito maior revelação, como é que a gente diminui a vida? Como é que a gente faz menos? Como é que a gente é menos? Como é que há tanta libertinagem, tanto liberalismo? Onde nós vamos parar? Então eu queria abrir a Bíblia com você hoje nesse livro que para mim se tornou novo. 1 Coríntios capítulo 11, que eu vou falar sobre a ceia do Senhor, as implicações dela. Mas eu queria começar lendo aqui o versículo 17. 1 Coríntios 11. O que é? Não, eu vou ler o 11. Eu falei 10? Está lá atrás? Mas ali é outro versículo. Ali aquele está certo. Mas eu vou ler o 11. Vamos entrar no acordo? Obedeça só aquilo que eu estou falando. Que lá é outro texto. 1 Coríntios, capítulo 11. As instruções da ceia do Senhor. Ok? Versículo 17. É que coincidiu do 17 ali, está confundindo vocês. Mas siga o líder aí que vai dar certo. Mas nisto, versículo 17, mas nisto que agora prescrevo, não posso elogiá-los. Porque vocês se reúnem não para melhor, e sim para pior. Jesus tenha misericórdia. Porque antes de tudo estou informado que quando se reúne na igreja, na congregação, na comunidade, existem divisões entre vocês. E eu, em parte, acredito que isso é verdade. Porque até mesmo é necessário que haja partidos entre vocês para que também os aprovados se tornem conhecidos entre vocês.
Quando, pois, se reúne no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que vocês comem. Porque quando comem, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E quando um fica com fome, e enquanto um fica com fome, o outro fica embriagado. Ou seja, vocês não esperam uns pelos outros. Vocês não têm respeito. Está uma bagunça, Paulo está dizendo para a igreja de Corinto. Enquanto alguns comiam demais, outros chegavam, só tinha migalha. E tem uns carinha que já estavam meio alterados já, tanto vinho que tinha tomado. Paulo está escrevendo para uma igreja. Será que vocês não têm casas onde podem comer e beber? Ou menosprezam a igreja de Deus e envergonham os que nada têm? O que posso dizer a vocês? Devo elogiá-los? Nisto certamente não posso elogiá-los, porque eu recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, pegou um pão, e tendo dado graças, o partiu, e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vocês. Façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem do cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vocês muitos fracos, muitos doentes, e não poucos que já morreram. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, meus irmãos, quando vocês se reúnem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém tem fome, que coma em casa, a fim de que vocês se reúnam, não se reúnam para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for aí. Usa de misericórdia para conosco, que abre o nosso entendimento nesta manhã, Pai, pelo Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Agora sim, vamos ler aquele texto juntos ali, por favor? Porque nós estamos reunidos aqui hoje, nós somos um só. A igreja é um só, é uma só. Porque a igreja é o corpo de Cristo. Você não vive isolado. Tudo que você faz reflete nos outros. Tudo que eu faço reflete em você. Porque nós somos um corpo. Assim como o corpo tem muitos membros, mas é um só cabeça, assim nós somos membros uns dos outros. Eu tenho responsabilidade com a sua vida. Você tem responsabilidade com a minha vida.
E isto choca a nossa realidade nesses dias, porque nós vivemos num mundo individualista, cada vez mais. A ponto de nós vermos as pessoas caminhando no erro, no pecado, correndo o risco de morrerem, nós não somos capazes de alertá-los. Porque nós pensamos assim, duas coisas a gente pensa, duas coisas. Eu tenho lá os meus erros também, eu não vou botar a cara nisso não. Eu vou falar, se eu ando errado também, vou ficar na minha aqui quietinho. Segunda postura, eu não tenho nada a ver com a vida dele. Eu não quero ser invasivo na vida dele. Cada um dê conta de si. É assim que nós estamos vivendo. Mas nos esquecemos que nós vamos dar contas da nossa vida pessoal e daquilo que nós fazemos que reflete no corpo, reflete na igreja. Vou caminhar um pouquinho nessa apresentação. Dá para usar aqui, né, Lucas? Tá ligadinho? Fracos, doentes e não poucos que dormem. Esse é o quadro da igreja. Pastor Carlos Alberto tem chamado a nossa atenção, insistido para nós lermos um livro do Charles Swindoll chamado A Igreja Desviada. E esse é o quadro desta igreja, da igreja dos nossos dias. Talvez possa ser até o quadro da nossa comunidade aqui. Muitos fracos, muitos doentes e alguns que já morreram. Morreram até fisicamente, prematuramente. Não era para ter morrido, mas morreram. E outros que morreram, que estão mortos espiritualmente e nem se deram conta. E até mesmo podem ser líderes. Como aconteceu na história já de muita gente. Isso não é novo. Na história do povo de Israel, na história dos reis, teve muitos reis que começaram bem, no meio do caminho, perderam o rumo, continuaram vivendo, continuaram reinando, continuaram fazendo arbitrariedades e estavam mortos, estavam separados de Deus. E continuaram reinando, e continuaram fazendo. Assim pode acontecer conosco. Nós não somos melhores. Fracos, doentes e muitos que dormem. E Paulo diz assim, por que isso acontece? Porque vocês estão participando do cálice, participando da ceia de forma indigno. Vocês estão declarando uma coisa e fazendo outra. Vocês não estão discernindo o que significa tudo isto. O que significa fazer parte da igreja, o que significa ser igreja e o que significa declarar essas declarações que nós fazemos no primeiro domingo de cada mês. Isso atrai condenação para nós. É isso que Paulo está dizendo. Come e bebe e sem discernir, indignamente, sem discernir o corpo de Cristo, come juízo para si. Por isso há muitos fracos, doentes e não poucos que dormem. Agora, parece que ao você olhar esse texto, parece que é muito drástico isto. Na verdade, eu não sei você, tem coisas que eu leio na Bíblia que eu falo, não é possível, não é assim. Isso aqui deve ter sido um exagero. Sabe aquele negócio de pai que dá aquela exagerada assim para ver se se acorda? Aí depois ele amansa, nada disso. Você acha que Deus faz assim também ou não? Não, Ele não faz. A lei do Senhor é perfeita. Deus não dá aquela exageradinha para dar aquele medinho em você para você se controlar, não. Ele disse lá atrás, a alma que pecar, essa morrerá.
Ele disse lá atrás para o homem que ele criou a sua imagem, a sua semelhança: olha, de toda a árvore do jardim você está livre para comer. Desta aqui, não coma. Porque no dia que você comer dela, você vai morrer. Ou seja, se você desobedecer, a maldição vai alcançar você, a morte vai alcançar você. Por mais que ele amasse Adão, que foi o primeiro homem, a primeira mulher criada à sua imagem e semelhança, ele não teve jeito. Ele teve que cumprir a sua palavra. Eu acho que como um pai que vai disciplinar seu filho, eu acho que doeu mais em Deus do que em Adão. Mas ele cumpre o que fala. Não tem jeito. Então, quando eu vi esse texto, eu falei, espera um pouquinho, deixa eu entender melhor esse contexto. Essa semana eu li 1 Coríntios 3 vezes. Lendo assim. Por quê, meus irmãos? Porque é uma carta. Ninguém lê uma frase da carta só. Recebe uma carta, vou ler uma frase. Eu vou achar uma frase bonita aqui. Vou ler só essa frase e guardar ela para mim. Destacar ela com a Lumicolor, guardar ou copiar esse pedaço da carta. É uma carta inteira. Então, para você entender o que Paulo, a seriedade que ele está falando aí, você precisa entender o contexto da carta. Então, eu vou dar uma passeada com você, vou instigar você a ler Coríntios essa semana. Então, vamos lá. Uma passadinha de olhos aqui, bem rápida. Bem rápida. Vou só dar umas manchetes para você, tá? Paulo começa no capítulo 1 dizendo o seguinte: irmãos, cada vez que eu lembro de vocês, eu lembro com gratidão. Eu sou muito grato, porque Paulo gerou esta igreja numa célula na casa de Áquila e Priscila. Atos 18 mostra isso, que ele chegou a Corinto, ele foi nesta casa e ali ele plantou esta igreja a partir de uma célula, a partir de um GECEM, de um grupo de comunhão e edificação que gerou multiplicação. Ele é o pai dessa igreja, ele gerou essa igreja, ele tinha autoridade, ele conhecia as entranhas desse povo, ele viveu ali em Corinto muito tempo. E ele estabeleceu essa igreja em Corinto porque Corinto era uma cidade estratégica. Era uma cidade muito estratégica naquela oportunidade. Uma economia forte. Uma cidade envolvida numa cultura influente. Corinto era como uma São Paulo, assim, um Rio de Janeiro. E ali, estrategicamente, ele plantou esta igreja. Ele começou uma escola teológica ali, no momento que do horário do povo judeu, do povo do Oriente, muito calor à tarde, então logo depois do almoço eles dão uma esticada, eles abrem o que hoje chama-se aqui na região latina, América Latina, como a cesta, né? Aquele momento de descanso. Esse momento de descanso, ele formou uma escola teológica ali para treinar líderes. Paulo trabalhou muito ali. Ele começa então, vendo essa igreja florescer, ele fica animado, ele escreve dizendo: eu dou graças, versículo 4, dou graças ao meu Deus por vocês, por causa da graça de Deus que me foi dada a vocês em Cristo Jesus. Esta graça, versículo 5, porque vocês foram em tudo enriquecidos nele. Era uma igreja enriquecida, uma igreja rica, uma igreja abençoada, uma igreja de grandes revelações. A riqueza aqui não era financeira, mas uma riqueza de revelação da palavra. Vocês foram enriquecidos nele. Em toda a palavra, todo o conhecimento, o testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês. Versículo 7 ele diz: de maneira que não lhes falta nenhum dom. Que igreja, meus irmãos! Que igreja! Imagina uma igreja enriquecida na palavra, enriquecida na revelação, cheia de dons, cheia de carisma, cheia de graça, cheia de unção, uma igreja experimentando um avivamento tremendo. Acaba o elogio logo rápido.
No versículo 10 ele fala: peço-lhes, irmãos, pelo nome do Senhor Jesus, que todos estejam de acordo naquilo que falam, que não haja divisão entre vocês. Então ele começa a partir desse versículo, depois dele destacar, e ele não está usando palavras de bajulação, não. Ele está reconhecendo o tipo de igreja que eles eram. O tipo de igreja que eles foram, que eles começaram. A maneira como começou. Como tem lembrado o nosso pastor, é possível começar muito bem e acabar muito mal. E esse foi o retrato dessa igreja. Por isso Paulo escreve 2 longas cartas para a igreja de Corinto para corrigir muita coisa nela. Porque ao que muito é dado, muito é cobrado. Aí ele fala de divisões. Ele lembra da vocação. Ele lembra que a mensagem da cruz que ele pregou. Ele lembra depois, no capítulo 2, ele fala: o caráter da minha pregação, eu decidi nada saber entre vocês a não ser Cristo, e este crucificado, eu fui em fraqueza, em temor, a minha palavra e minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas demonstrações de espírito e de poder, para que a fé de vocês não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Meus irmãos, ele colocou um alimento sólido nesta igreja. Ele não deu mensagem de autoajuda para ela, não. Ele não enganou ela, dizendo coisas bonitas para manter a audiência. Não perder os dizimistas e os irmãos influentes. Ele colocou alimento sólido. Mas por um tempo ele esteve ausente dessa igreja. E essa igreja começou a ser uma igreja desviada. Capítulo 3, ele chama a atenção para a divisão que havia entre eles. Um diz que é de Apolo, outro diz que é de Paulo, outros mais espirituais dizem que é de Cristo. Vocês são carnais. Vocês são crianças. Vocês deviam ser mestres, mas são crianças. Vocês são carnais. Não posso falar com vocês como espirituais. Porque há divisão no meio de vocês. Capítulo 4, ele fala outras coisas bonitas, dá aquela equilibrada. Eu quero ser um bom dispenseiro da graça de Deus. Aí no capítulo 5, meu irmão, a chapa esquenta de novo. Sabe por quê? Porque na ausência de Paulo, aqueles líderes e aquela liderança estava tolerando o pecado no meio da igreja sem tratar com ele. Pecado sempre haverá enquanto o homem for homem. O problema é fazer vistas grossas ao pecado. O problema é achar que tudo começa a ser normal. Nada a ver. Tudo bem. Cada um com a sua vida. Livre escolha. Deus livre-arbítrio para todos. Não vamos ser invasivos na vida de ninguém. Aí Paulo chama atenção para a imoralidade na igreja. Ouve-se que há entre vocês existe imoralidade. E imoralidade tal que não existe nem mesmo entre os gentios. Misericórdia. Ele está dizendo assim: vocês estão pior que o povo do mundo. Porque há algum atrevido aí que decidiu possuir a mulher do seu próprio pai. E vocês andam cheios de orgulho, quando deveriam ter lamentado e tirado do meio de vocês o que faz essas coisas. Eu, na verdade, ainda que pessoalmente ausente, ele está declarando que é a sua ausência, mas em presente espírito, já sentenciei como se estivesse presente o autor de tal infâmia. Em nome do Senhor Jesus, reunidos vocês e o meu espírito com o poder de Jesus nosso Senhor, que tal esse atrevido seja entregue a Satanás, para a destruição da carne dele,
a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Não é bom o orgulho que vocês têm. Quer dizer, a igreja estava se desviando, mas estava cheia de orgulho ainda. Porque eles eram a igreja de Corinto. Pô, nós somos igreja de Corinto, gerada por Paulo. Capítulo 6, ele trata de peleja entre os irmãos. Irmãos brigando, levando uns aos outros nos tribunais. Capítulo 7, ele dá orientações sobre casamento. Capítulo 8, ele fala sobre comer carne, comer coisas sacrificadas a ídolos. Meu Deus, onde parou isso aí? Onde foi parar essa igreja? Capítulo 9, ele fala da sua autoridade apostólica. Capítulo 10, ele fala sobre a idolatria. Aqui que a coisa pega feio. Aí então, voltando no capítulo 11, ele fala então, por conta disso, há muitos fracos, doentes, e ele mostra essas 3 consequências para o comportamento da igreja de Corinto. Por causa deste comportamento, deste contexto, vocês estão em fraqueza, ou seja, vocês não têm força, não têm robustez, vocês têm sido impotentes, impotência de sermos quem somos criados para ser. O problema é que Paulo está comparando aquela igreja com o que eles deveriam ser. E não eram mais. Eles estão dizendo, vocês não têm autoridade. E quando nós não questionamos, quando nós não falamos, quando nós não somos capazes de cumprir os mandamentos recíprocos que tem tanto tempo sido ensinado nesta comunidade, de admoestar uns aos outros, de chamar atenção, de repreender uns aos outros. Quando nós fazemos isso, nós não fazemos porque nós não temos autoridade. Porque nós não andamos corretamente. Aí você fica pensando, se eu falar, ele vou dar o direito dele falar para mim também, eu estou andando torto, como é que eu vou fazer? Então temos autoridade. E aí então a licenciosidade vai alcançando. É que nem um pai que bebe e fala para o seu filho assim, beber é errado, isso vai te matar, com o copo de cerveja na mão ou de uísque na mão. Ele fala? Ele não fala. Ele não fala. Então essa é a fraqueza. E nós temos talvez muitos líderes entre nós que por andar comprometido com a sua vida não tem coragem de chamar a atenção do seu grupo. E aí, meus irmãos, não vai sobrar nada, Carla, não vai sobrar nada. Ou a gente muda hoje, meus irmãos, ou vai virar uma festa. Doenças físicas e emocionais. Tanta gente doente no nosso meio. E a doença vai passando, vai contaminando o outro. Quanta gente amargurada, deprimida, com síndrome do pânico, ofendida, doenças emocionais. Você ora, toma remédio e a pessoa não é curada. Por quê? Porque ela está em pecado. Porque a ira, o rancor, a ofensa, quando você engole a isca de Satanás, como dizia o John Bevere no livro dele, você fica ofendido, você se coloca como o juiz de todos. Todo ofendido se coloca como juiz. Você vai chamar a atenção dele e desvia o assunto para o outro. Mas você viu o que aconteceu com o Antunes? E o Antunes, vocês vão tratar com ele? Todo ofendido desvia o foco. Porque ele não quer tratar daquilo. E ele continua tomando aquele veneno. E ele vai envenenando outros. Ele vai criticando todo mundo. Ele critica o líder da cela. Critica o Guga por causa do Mag. Critica o Tadeu. Critica todo mundo. Critica o Antunes. Critica o PA. Vai criticando. Ele vai espalhando esse veneno. Aí chegou o ponto que ele fica sem ambiente, ele fala assim, quer saber de uma coisa? Eu vou para uma igreja melhor, vocês não me merecem.
Eu sou superior. Eu pertenço a uma casta superior. E ele vai para uma igreja melhor. Marca 2 anos e vê se a vida desse camarada melhorou ou piorou. Não precisa nem 2 anos, 1 ano depois. Confira a vida dele se melhorou. Doenças e morte prematura. Morte prematura. John Bevere, no seu livro Kryptonita, que o pastor Carlos Alberto tem encomendado para vocês, que tem à disposição, principalmente para a liderança, ele está recomendando, estou sendo o porta-voz dele aqui apenas, ele está recomendando que todos os líderes dessa igreja leiam este livro. Isso aqui é uma bomba. Essas reflexões surgiram no meu coração quando eu comecei a ler esse livro. Estou lá no capítulo 12. A Kryptonita. Como destruir o que rouba a sua força. E Paulo, ele escreve dizendo, o Bevere dizendo que Paulo aqui não está falando a indivíduos, mas a todos daquela igreja, que seria a comunidade de crentes da cidade de Corinto. Nas últimas décadas, muita ênfase tem sido colocada no relacionamento pessoal com Jesus Cristo. É claro que isso é um aspecto real e muito importante do cristianismo. Entretanto, o que não tem recebido a mesma ênfase é a realidade corporativa de sermos um só corpo. Somos todos um em Cristo. E aqui eu vou mostrar para você o que isso significa. E aqui no início do seu livro ele diz assim, uma pergunta que está sendo evitada. Já que somos filhos de Deus, tão incrível a lógica simples e concluiria que deveríamos ter uma vida extraordinária. Concorda? Como filho de Deus, eu e você deveríamos ter uma vida extraordinária. Isso não só soa lógico, como também as Escrituras apoiam esse pensamento. Recebemos todas as seguintes promessas. Olha, sua natureza divina, ou seja, os nascidos de Deus têm a natureza de Deus. Seu caráter altruísta, ou seja, só não pensa em si, pensa no outro. Recebemos o amor incondicional, o perdão incondicional, portanto, somos capazes de amar incondicionalmente, perdoar incondicionalmente. Alegria e paz que excede todo entendimento. Recebemos poder sobrenatural, recebemos vitalidade, recebemos saúde, segurança, estabilidade, sabedoria divina, conhecimento, entendimento, ingenuidade, discernimento aguçado, criatividade. Esse é o padrão, esse é o que vem no pacote da nova natureza. Sabe quando você compra um pacote de softwares o sistema operacional? Vem no pacote várias coisas. Você compra um pacote. Aqui é assim também. Você recebe Cristo como Senhor e Salvador. Você declara que você é um com Ele. Que é aquele que está em Cristo, nova criatura. Você recebe tudo isto. E cadê tudo isto? Na nossa vida. Cadê? Cadê esse poder? Cadê aquela seriedade? Cadê? Cadê a autoridade que aquela primeira igreja tinha? Dizem que essa igreja tinha 20 anos para frente da igreja de Jerusalém. Mas ela começa no auge, quer dizer, ela pega essa onda do Espírito, a primeira onda do Espírito, e Paulo funda Corinto, a igreja em Corinto, e depois ela começa a se desviar. Olha aqui, ainda pegando um gancho do que o Bevere ensina aí, o efeito do pecado é o mesmo da kryptonita na vida do super-homem. Se você conhece a história do super-homem, você vai saber que dizem os caras que ficou meio sem graça o super-homem ganhando tudo, né? Sempre dava tudo certo. Aí inventaram uma substância chamada kryptonita. O cara inventou que no planeta lá, uma substância que quando ele era cometido daquilo, ele perdia as suas forças totalmente.
Ele deixava de ser super-homem, ele ficava com um fracote. Um homem qualquer. Se o pecado não for confrontado, pode fazer com que o crente, o que a criptonita pode fazer com o super-homem, chegando inclusive ao ponto de causar a morte. O efeito do pecado, vamos ler juntos ali por gentileza? O efeito do pecado nos enfraquece, impedindo-nos de andar no poder da natureza divina. Não é no seu poder, é no poder do Cristo que vive em você. Mas quando há pecado, isso obstrui a vida de Cristo. Olha o que aconteceu nessa questão do enfraquecimento por conta do pecado. Veja o depoimento de Davi. O rei Davi admitiu uma vez que não se arrependeu e confessou o seu pecado lamentando: minhas forças, há muitos fracos, doentes e outros que dormem, minhas forças foram esgotando-se como em tempo de seca. Salmo 32. Encobri o meu pecado não confessei o meu pecado, os meus ossos se secaram, dizia Davi. Enquanto eu me calei, enquanto eu não confrontei, enquanto eu não tratei com aquilo, fui morrendo, minhas forças foram indo. A versão da mensagem registra as palavras de Davi assim: todos os sucos da minha vida secaram, ou seja, a vida não flui mais, está seco. Como é que está a sua vida? Você ama mais Jesus do que nos primeiros dias da sua conversão? Você evangeliza mais hoje ou antigamente? Você ora mais hoje ou no começo da sua conversão? O pecado esgotou minha força, estou sendo consumido por dentro. Há pessoas que perderam o brilho, perderam a alegria, perderam a força, perderam a motivação. E quando você não é sincero para tratar com isso, você corre o risco de transferir a responsabilidade para os outros. Não faça isso. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Examinando o contexto do assunto abordado por Paulo, aí lá no capítulo 10, versículo 1 a 5, ele diz assim: os exemplos do povo de Israel. Porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos, olha aí, todos somos um, olha, todos os nossos antepassados estiveram sobre a nuvem, todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos foram batizados, na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava. E essa rocha era Cristo. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles, por isso seus corpos ficaram espalhados no deserto. Todos participaram do mesmo mover. Todos nós estamos ouvindo o que Deus está falando conosco aqui hoje. Qual vai ser a sua reação? O que você vai fazer depois que você ouviu tudo isso? 5 motivos que causaram a morte do povo de Israel. O primeiro deles, a cobiça. Segundo, a idolatria. Terceiro, a imoralidade. Quarto, testar a Deus. E quinto, a murmuração. O que é a cobiça? É desejar intencionalmente algo que não é de Deus ou que está fora de sua provisão. Cobiça é isto. Você desejar algo intencionalmente. Algo que Deus não preparou para você. Está fora da provisão dele, está fora daquilo que ele quer te dar. E você fica cobiçando, cobiçando. Não é para você. Isso é cobiça. Idolatria, que é a adoração a ídolos. No outro slide eu vou abrir melhor esse assunto de idolatria. Imoralidade. No grego a palavra é porneu, que significa prostituir o próprio corpo para a concupiscência de outro, para alimentar o desejo do outro. Prostituição.
Entregar-se à relação sexual ilícita. Isto mata. Isto matou o povo de Israel. A relação sexual ilícita. Cometer fornicação, que é o sexo antes do casamento. Paulo está corrigindo o comportamento aqui, meus irmãos. Não tem jeito. Está falando para a igreja. As pessoas vindo a cultos e vivendo uma vida de fornicação. Relação sexual entre solteiros. Isto mata. Isto é pecado. Continua sendo pecado. Não vos enganeis. Os fornicários e impuros não herdarão o reino dos céus. Simples assim. Mas não fala nisso, Osmar. Olha, cuidado. Você pode, agredir os ouvidos mais sensíveis das pessoas. Então vamos arrancar da Bíblia essa página. Adoração de ídolos. Deixar-se arrastar pela idolatria. Testar a Deus. E murmuração. Quantas vezes não temos murmurado? Isso matou o povo de Israel. Eles ficaram caídos no deserto. O que é idolatria? Preste atenção nisso aqui. É colocar nossa vontade, nossa agenda, nossos interesses, nossos desejos acima dos de Deus. Nós crentes, nós corremos o risco de ser incoerentes. Nós criticarmos aqueles que têm uma imagem na casa deles, fazem um escarcéu todo, chega lá chutar a santa. Fazer quebrar, isso aqui está traindo maldição para você. Joga fora. Tá? E a idolatria do coração? Ideias, como cantou um amigo meu uns anos atrás, ideias falsas, imagens que vão subindo ao coração. Sinto meu Deus distante, você começa a distanciar de Deus, porque você começa a olhar para você. Idolatria é colocar a nossa vontade, a sua agenda, os seus interesses, os seus desejos acima dos de Deus. Não posso, não consigo, não tenho tempo. Se eu tivesse mais tempo, não tenho o tempo que você tem. Eu até gostaria, mas eu tenho outras prioridades. Ora, meu amigo, que outra prioridade que você tem se não buscar o reino de Deus e a sua justiça? Você se esqueceu que você estava morto em seus delitos e pecados e Ele te deu vida juntamente com Cristo? Ele te deu vida, te deu todas as coisas, deu saúde, deu entendimento, deu sabedoria, deu faculdade, deu curso, deu dinheiro, deu carro. Para quê? Para você viver para si mesmo? Gente, onde eu vou parar? Não tenho tempo. Cada vez menos você tem tempo. Deus nos deu todas essas coisas para cumprirmos a missão. E tem um monte de gente tirando a mão do arado, achando que vai ficar melhor a vida deles. Não vai piorar. Você vai se perder, você vai esfriar. Não tire a mão do arado. Você que está pensando em deixar a liderança do GCM ou pensando em não assumir, não tire a mão do arado. Jesus disse. Aquele que põe a mão no arado e olha, não precisa tirar a mão, olha para trás, não é apto para o reino, você vai perder o reino. Mas a idolatria está dominando você. Porque a sua agenda é mais importante, o seu MBA é mais importante, os seus cursos são mais importantes, ganhar dinheiro é mais importante, trabalhar mais é mais importante. E você vai largando o reino.
Por quê? A idolatria é sempre movida pela cobiça do homem. E seu desejo de ter algo que lhe dá prazer, satisfação, lucro, fama, status, aumento de sua reputação, poder, luxúria, muitas outras vontades geradas por uma auto-idolatria do tipo, eu preciso ter isso aí, eu preciso ter, eu quero muito, eu não abro mão, disso eu não abro mão. E chamamos Jesus de Senhor depois. A tragédia da cobiça de um na vida de todos. Quando você comete pecado, quando você idolatra, cobiça, você não está ferindo só você, não. Vou passar correndo nisso aí, porque não dá, é muito texto para ler. Eu fiz só um resuminho aí. A tragédia da cobiça de um na vida de todos. Acã. Deus deu uma ordem muito clara, muito explícita. A cidade com tudo que existe nela, será consagrada ao Senhor Deus para destruição. Somente a prostituta Raabe e todos que estão com ela em sua casa serão poupados, pois ela escondeu os espiões que enviamos. Mas fiquem longe, Deus reforça novamente. Fiquem longe, destruam tudo. Depois fala, fiquem longe das coisas consagradas. Não se aposte. Está claro ou não está clara a ordem, meus irmãos? Não se aposte em nenhuma delas, para que não sejam, que mesmo vocês vão se ferir. Vai fazer um cortezinho, vai doer. Foi isso que ele falou? Não, vocês vão ser destruídos. Do contrário, terão destruição. E a desgraça e o acampamento ao acampamento de Israel. Ao acampamento. Ele não disse assim, quem tocar, quem vai dançar. Ele falou, não, vai sobrar para todo mundo. Toda a prata, todo o ouro e todos os utensílios de bronze que de ferro serão sagrados, pertencem ao Senhor e deverão ser levados para o seu tesouro. O pecado de Acã afetou a todos. O meu pecado pode destruir você. O seu pecado pode destruir a mim. Mas os israelitas, quem é que foi infiel? Acã. Olha só. Mas os israelitas foram infiéis com relação às coisas consagradas. Acã, filho de Carme, filho de e ela apossou-se de algumas delas. E a ira do Senhor se acendeu contra quem? Contra Israel. Os homens de Ai feriram um deles, feriram 36, e os outros perseguiram desde a porta até as pedreiras, e o derrotaram na descida, e o coração do povo se derreteu e tornou-se como água. O que aconteceu aí no contexto? Eles tinham se apossado de Jericó, agora eles tinham uma outra cidade, foram lá espiar, falaram, não, moleza, isso aí é um exército pequeno. Para destruir, para invadir Jericó e se apossar, usaram 600 mil homens. Não, 2 mil. Não, povinho, aí é um pequenininho. Não vale nada. Um tiro de espingarda de chumbo resolveu a parada. Voltaram correndo, 36 mortos. O povo de Israel envergonhado. Aí Josué vai reclamar com Deus. Senhor, o que está acontecendo? O que está acontecendo? O que deu errado aí? O Senhor disse a ele, levante-se, por quê? Levante-se. Porque está prostrado? Israel pecou. Seu pecado afeta todo o corpo. Seu pecado afeta toda a família. Ontem eu estava na porta da comunidade da Graça lá no Ipiranga, na Zona Sul. Fui pegar um negócio no carro. Veio um jovem na minha direção. Eu nem notei que ele era dependente químico, ele estava bem vestido até. Bonito, olho claro. Ele viu que era a igreja, falou, senhor irmão, posso falar com você um pouco? Falei, claro. Se eu morrer drogado, eu vou para o inferno?
Falei, ele é crente. Falei, se você tiver numa condição de overdose e não tiver condição de ligar com Deus, sanidade para se arrepender, você vai para o inferno. Verdade? Vai. Conversa vai, conversa vem. Falei assim, eu falei, onde você mora? Falei, eu moro na rua. Minha mãe é do sul, minha família é do sul. Mas de tanto dar desgosto para minha mãe, o pecado de um afeta a todos. O Celebrando a Recuperação que o Gil trabalha aí, ele trabalha com a família. Porque o pecado de um afeta a todos. Eu cansei de dar desgosto para minha mãe, eu prefiro que ela não veja o meu estado hoje. Ele disse para mim. Perguntei, como é que você chama? Ele falou, Misael. Eu falei, você está de brincadeira? Falei, você está de brincadeira. Agora senta aqui. Agora, né, Vi? Agora tem mais um linkzinho aí. Aí gastei tempo com aquele moço. Aí comecei a apertar ele bastante, que ele conheceu toda a palavra, fui apertando. Falou, eu vou ter que ir embora aí, você ora por mim? Eu falei, oro. Eu falei, só que agora. Eu falei, não, depois você ora. Eu falei, não. Agora. Vem aqui. Porque quando você tem Cristo, o Espírito de Cristo, você tem autoridade. Você não tem medo das pessoas. Você não tem medo. Né, Maranabé? Você vai lá, o cara puxou cadeia de 30 anos, matou 10, mas você olha no olho dele com autoridade. Eu falei, eu quero orar por você, porque Deus ama você. Ou você acha que você ia andar aqui na rua Xavier curado? Chama a rua nossa lá. Encontrar com Misael. Por coincidência? Não. Aí peguei ele. Orei, Deus começou a liberar umas palavras ali, comecei a profetizar na vida dele e tal, e convidei ele para vir no culto hoje lá. Falei, se você vier aqui, nós vamos ajudar você, nós vamos arrumar casa para você, nós vamos fazer tudo. Mas você tem que dar um passo. Se você não quiser, não adianta você querer, sua mãe querer, eu querer, todo mundo querer. Se você não se arrepender, de fato, você vai para o inferno mesmo. Como todos nós. Obrigado, irmão. Não falei que era pastor, não falei nada. Mas o pecado de um afeta a todos. Encerrando aqui, meus irmãos. Voltando à igreja de Corinto, Paulo diz, é por isso que vocês estão fracos, doentes e muitos que já morreram. Existem consequências pessoais para o pecado praticado intencionalmente. Claro, quem peca, o que sobrou para Acã? É claro que o maior prejuízo foi para ele. Ele foi apedrejado e morto até ser morto. Ele com toda a sua casa. Todos os seus filhos. Arrancou tudo dentro da tenda. Mas o pecado, lógico que pessoal tem a consequência, evidentemente. Mas Paulo está abordando aqui que os crentes como um corpo, uma igreja, um povo unido. Neste caso, é o corpo de Cristo na cidade de Corinto. Assim como todo Israel foi vítima da criptonita quando Acã pecou. John Bever no livro Criptonita aqui. Acabou. Olha que rápido. Achei que eu ia usar umas 3 horas para falar tudo isso. Vamos ficar em pé. Vamos fazer a aplicação em pé. 49 minutos. Olha aí. Um jogo tem 45, metade dele. Ah, demorou nada. O jogo é 90 minutos, mais 15, mais prorrogação, mais... A gente fica lá sofrendo. Qual a solução, Osmar? Qual a solução, palavra de Deus? Solução é você andar na luz. 1 João capítulo 1, versículos 5 a 9. Esses primeiros versículos que eu decorei na minha conversão, no início da minha conversão. Deus é luz, e nele não há treva nenhuma. Qualquer que diz que está nele deve andar como ele andou.
Aquele que não confessa o seu pecado anda em trevas e é mentiroso. Mas se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a justiça. Andar na luz, porque Deus é luz. Você tem andado na luz? Ou como diz o nosso pastor, será que tem algo na sua vida que, se descoberto, vai trazer vergonha para você? Será que, se fuçarem na sua rede social, nas coisas que você anda, se isso for estampado aqui nesse telão, vai trazer vergonha para você? As suas conversas, as suas insinuações. Você tem andado na luz? Deus é luz. Quando nós não andamos na luz, nós perdemos a conexão uns com os outros. Quando você percebe uma pessoa muito estranha, muito arredia, muito distante, evitando você, pode saber que ela não está andando na luz. Porque aqueles que andam na luz, diz Evangelho de João capítulo 3, vêm para a luz, porque as suas obras são feitas em Deus. Não tem medo da luz. Então, primeira coisa, andar na luz. Segunda, experimentar a morte e ressurreição com Cristo. Você já nasceu de novo? Você tem essa natureza nova dentro de você? Porque senão você vai pegar tudo isso, vai tentar por suas forças, não vai dar certo. Porque não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Visto como pelo seu divino poder, Ele nos deu todas as coisas com respeito à luz e à piedade, de sorte que somos participantes da natureza divina. Então a tudo isso acrescentai o amor, a paciência, a longanimidade. Aí você vai acrescentando. Mas sem alicerce, como é que você acrescenta? Como é que você edifica em cima de nada? Tem que ter experiência de novo nascimento. Morte e ressurreição. Não só substituição. Não só Jesus apagou todos os meus pecados, maravilha, olha, é perdoado. Justificação é uma coisa, regeneração é outra. Não confunda as doutrinas. Paulo diz em Romanos capítulo 6, que diremos, pois, permaneceremos nós no pecado para que a graça de Deus abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos foram batizados em Cristo foram batizados na sua morte? De sorte que aquele que está morto está justificado do pecado, sabendo isso, que o nosso homem velho foi com ele lá atrás, crucificado com Cristo, a fim de que nós não sirvamos mais ao pecado, experimentar a nova vida. Mas, Osmar, não vou ser tentado? Vai. Quando você for tentado, o que você faz? Escolha uma pessoa madura e confesse a sua tentação para ela. Porque se você não fizer isso, vai ter que confessar o pecado para muitos. É inteligente confessar as tentações. É muito inteligente. Porque quem encobre as suas transgressões não prospera. Quem fica adiando, fingindo, vai ser enredado para aquele pecado. Não quis confessar a tentação para um, vai ter que confessar o pecado para muitos e prejudicar a todos. E depois é tarde demais. Quarta coisa, viver em unidade, dignidade e discernir o corpo de Cristo. Feche seus olhos. Vamos cantar essa oração que Davi fez e logo em seguida vamos tomar a ceia. Por favor, os diáconos já chegam aqui. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando assento e levanto, esquadrinhos meu andar e o meu deitar. Conheces todos os meus
caminhos. Ainda a palavra, ainda a palavra não me chegou à boca, e tu já conheces, Senhor. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim põe tua mão. Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me os pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Cante mais uma vez, declare: sonda-me, ó Deus, conhece o meu